E se você tem interesse em faturar alto, trabalhando com internet, dominando várias plataformas, incluindo o YouTube, e só fazendo o que o pai da matéria ensina em seu curso, não perca tempo. Link na descrição do vídeo. Falando sobre os probióticos, né, que o senhor falou lá atrás, o Yakult é um bom probiótico para se usar? Assim, ó, ele tem algumas coisas, assim, ele tem bastante açúcar, né? É uma das coisas que é negativa, que muitos nutricionistas, nutrógos não indicam. Eu não dou tanta atenção para isso, para quem não tem problema de diabetes ou não tem uma pré-diabetes, sabe? O problema do Yakult não é nem só isso. Até tu pode tomar um frasquinho por dia. O problema é mais que ele tem só um tipo de cepa. E, na verdade, quanto mais cepas tiver dentro dos probióticos, melhor. Por exemplo, tem cápsulas e produtos que eu dou que tem, por exemplo, 5 cepas diferentes, tá? E ali, na verdade, é um tipo só de cepa. Então, quanto mais bactérias diferentes você ofertar, é melhor do que apenas uma. E o tipo de bactéria que tem, bactéria boa que tem no Yakult, é só um tipo de bactéria. Mas ele pode ser usado, sim. Um frasquinho por dia. E o pessoal está perguntando ainda sobre intestino preso lá atrás, quem tem problema, sobre o azeite extra virgem. Eles recomendam a pessoa tomar 2 colheres de azeite extra virgem de manhã. Olha, pessoal, até é bom. É bom. Ajuda a lubrificar, como se fosse um óleo mineral. É bom. Mas não é tudo isso, tá? Mas o mito. Não é tudo isso, tá? Pra pessoa que tem uma constipação intestinal levezinha, assim, eu defeco dia, no outro eu não vou. Se tu usar um azeitezinho de oliva, vai te melhorar. Tá entendendo? Mas nós vamos falar de água que melhora melhor que um azeite de oliva extra virgem, por exemplo. Tá entendendo? Mas chega uma pessoa que é constipada lá comigo, lá, que fica 5, 6, 7 dias. Às vezes eu nem toco sobre muito alimentação, assim. A pessoa diz assim, doutor, porque a pessoa fica até irritada. Doutor, eu como cachos de mamão, que mamão ajuda a defecar, né? Eu como ameixa sem parar e não funciona, doutor, não me fala sobre isso. É óbvio que eu não vou te falar, minha filha, eu já digo assim, óbvio que não. Porque a tua constipação é severa. As pessoas que às vezes ficam dando dicas, entre aspas, de alimentos para intestino funcionar, que é bom, tem que usar. Isso é pessoas que têm uma constipação leve ou até moderada. Mas constipação grave, de pessoa que defeca, doutor, ele defeca uma vez no mês. Olha a economia de papel higiênico. Eu defeco muito, toda semana tem, 2 vezes no mês. Nossa. Não é, tu não vai conseguir corrigir isso aí só com azeite de oliva ou com mamãozinho e com ameixazinha. Iogurte lá. Não. Obviamente, Vilela, tem pessoas que têm patologias. Aí vai doer Tem orifício anal apertado, fechado. Tem pessoas que não entram no meu dedo. E o meu dedo não é largo. E pra defecar? Aí é problema. Aí a pessoa já O cara veio... sente dor na hora de dar o Vilela, barrão, né? Vilela, tem pacientes meus que, por vergonha de chegar no coloproctologista, sofreram 40, 50 anos por causa de uma estenose de anos que nasceram com anos, um orifício menor. Sabe o que um paciente meu fez, Vilela? O cara sofre. Ele instalou 2 barras de ferro do lado do vaso sanitário. Pra quê? Pra cada vez se apertar e fazer tanta força para poder expelir as fezes. Nossa, e dá pra resolver isso fácil ou não? Você faz uma cirurgia, uma plástica no reto que a gente faz. Que abre um pouquinho? É uma cirurgia, não é tão simples como parece, tá? Por isso, quanto mais chegar, melhor. Vamos lá. A pessoa que acha que tem o ânus mais fechado... Vai no colo, tem que ir no coloproctologista. Vai no colo. Olha, eu tô sentindo que parece que vem as fezes, vem um cocô grande e quando vai sair tá bem pequenininho, bem fechadinho. Tá? E incomoda. Ou dói. Tá. Como tem outras pessoas que já fazem o seguinte, ó, eu tomo laxante a vida toda. Mas por quê? Por quê? Porque a mulherada toma muito laxante. Nós temos que abordar isso aí, que é uma coisa perigosa. É perigoso tá? Perigosa, isso, né? Tá? E por que mulher toma muito laxante? Vamos falar sobre esse assunto. Mas assim, a pessoa toma laxante para deixar as fezes moles, como se fosse uma diarreia. Para não ter como passar fezes duras ali. Putz, isso... E às vezes tá com uma estenose. E às vezes é um tumor. Só que tem pessoas que nascem com esse orifício anal fechado. E aí? E a pessoa vem que tá sofrendo, a gente pode resolver isso aqui, te dar uma qualidade de vida. Outra é a pessoa sofrendo com vergonha, com dor, e ninguém... Vilela, o pessoal não sabe o que é o coloproctologista. Isso que tu tá fazendo de trazer um coloproctologista aqui é uma coisa assim de utilidade pública. Com certeza. Né? O que teve de gente que agradeceu, cara. Pô, ainda bem que você vai abordar esse assunto e tal. Essa especialidade é uma especialidade assim, ó. O homem vai no urologista, a mulher vai no ginecologista.
E tu tem que ter o teu proctologista. E qual a diferença do proctologista pro coloproctologista? Proctologia é só o apelido do nome. Ah, O certo é coloproctologia. Entendi. E a proctologia é o apelido. Para ser uma abreviatura mais mais fácil, tá? É só isso aí. Mas, na verdade, tu tem que ter o teu proctologista. Tu tem que ir. Qual é a idade que eu recomendo começar? 30 anos tu tem que ir num coloproctologista. Porque eu descubro muita coisa, às vezes, algo que não precisaria te sangrar. No exame eu poderia fazer alguma coisa para prevenir que isso não venha aumentar e venha acabar tendo que fazer uma cirurgia disso aí. Tá entendendo? Porque, na verdade, estima-se, alguns estudos, que 7 de cada 10 pessoas no mundo vão ter algum probleminha proctológico ao longo da vida. É muita coisa. 7 em cada 10. Em cada 10 pessoas no mundo. Eu, por exemplo, eu já tive. Vão ter alguma coisa em algum momento na vida. Regional. Meu pai, por exemplo, tem hemorroida braba, né? Você tem alguma coisa? Alguém tem hemorroida, alguma coisa? Não, mas eu tenho um problema de intestino preso. E aí também resolve. É contigo também. Claro, obviamente. Tá tudo ligado. Totalmente. É intestino, reto e ânus. Tá. Só que o coloproctologista, além de ser médico clínico, ele é cirurgião também. Tá? Tanto que a coloproctologia é uma especialidade cirúrgica. Tá, Vilela? No caso dele, o intestino preso, o que tem que fazer? Ele tá sentindo o intestino preso. O que ele tem que fazer? Ele vai aonde primeiro? Vai no coloproctologista. Tá? Mas assim, ó, essa tua pergunta é tão complexa, Vilela. É tão complexa. Divide ela pra mim como deveria... Tá, vamos lá. Porque assim, ó, eu digo para muitos colegas assim, ó, se algum colega passa no corredor do hospital e diz assim para mim, Lemos, como alguns me chamam, Lemos, eu tô com uma paciente com o intestino preso. Que remédio você me recomenda para ela? Ou o meu familiar tá com o intestino preso. Quando a pessoa me faz essa pergunta, eu penso comigo, eu não sou indiscreto, mas eu digo assim, essa pessoa não entende nada do que está perguntando. Porque a constipação intestinal, que é sinônimo de intestino preso... Sei. É a constipação intestinal. É o nome correto, tem intestino preso. Tá? É uma doença e não um sintoma. É o efeito, não a causa. Na verdade, é abordado hoje em dia a constipação intestinal como se fosse, sabe o que? Uma pressão alta. É mesmo? É como se fosse um problema renal. Entendi. É como se fosse uma asma. E a constipação intestinal ela é dividida. Ou o teu intestino, o teu cólon, que é a parte do intestino grosso, ele tem dificuldade no movimento, que nós chamamos de inércia colônica. Tá. Ou o problema é na saída, que nós chamamos aí de bloqueio defecatório. Ele pode ser isso? Você já resolveu ou não? Ainda não. Ele tem que descobrir. Tem que descobrir Se é uma inércia colônica, que é um problema de funcionamento de intestino, Tá. ou se é um problema de bloqueio defecatório. Está trancando a saída. Entendi. Porque, na verdade, é muito diferente a abordagem. Por exemplo, bloqueio defecatório, tranca na saída. Não pode ser usado fibra. E hoje em dia não tá moda, né? Tudo rede social, como a fibra. Você come muito fibra ou não? Então, a última vez que eu fui ao médico, ele pediu para que eu comia bastante aveia, comia bastante cereal, exato. E aí ele falou para eu dar porque tava começando a dar azia em mim por causa disso. E na verdade, se o Lene tivesse um bloqueio defecatório, não pode comer fibra. Entendi. Então, por exemplo, o seguinte, ó, outra coisa interessante. A mulherada é trancada do intestino. Total. Tá? Minha mulher mal vai ao banheiro. Estima-se que 2,2 bilhões de mulheres no mundo, nós estamos com 7 bilhões de pessoas no mundo, são constipadas. Caramba, é muita coisa. Só que assim, ó, de cada 1.000 mulheres, tem um homem trancado. O Lene é 1. E eu sou o contrário. De 1.000, vou muito ao banheiro. Por quê? É a primeira pergunta, tem vários fatores. Eu queria entender por que afeta mais as mulheres primeiro. Essa é uma pergunta que muitos médicos fazem, muitos colegas são da área. Por que a mulherada é trancada? Primeiro motivo, o hormônio delas. O estrogênio que corre na circulação delas, ela tem uma tendência de trancar o intestino. E o testosterona que corre nas nossas veias faz o intestino funcionar. Então quer dizer que o Lene tem menos hormônio? Não quer dizer isso aí não. Isso é explicação só a diferença entre sexo masculino e sexo feminino. E outro conceito, Vilela. Se a pessoa não defeca todos os dias, é problema? Sabe que pessoas, vocês não têm noção, porque não é área de vocês, as pessoas vivem por causa do intestino, Vilela. Como assim? Se não defeca durante o dia, a pessoa fica enlouquecida. É laxante pra cá e não defequei hoje. Lá na nossa tem até região... aquele termo, enfesado, né? Só que lá na nossa região... Que enfesado vem disso. Né? E tem um outro termo que nós usamos lá, que você não sei se já viu alguma vez falar nisso aqui. Não. Lá, nossa região diz assim,
Eu não fui aos pés. Já viu esse termo? Não, o que é isso? Todo o Rio Grande do Sul, ninguém fala assim, eu vou defecar. Eu não fui aos pés. Eu não fui aos pés. É um termo muito antigo, quando não existia o banheiro sanitário, que na verdade era uma privada aberta. Era um buraco, né? Que as pessoas colocavam os 2 pés e se acocavam. Ah, e daí você... já foi em banheiro assim, cara? E aí, uma louça que você apoia o pé e aí o que tu faz? Aí você vai... Aos pés. Aos pés. E eu te digo que essa seria a posição correta de defecação. É mesmo? Com toda certeza. Porque tá mais aberto? Com toda certeza, porque tem uma fisiologia da região do reto e do ânus ali. E as mulheres, só por este motivo, tem vários outros, tá? Às vezes algumas gestações, uma série de motivos, problemas de tireoide, elas são constipadas. Só que o conceito de constipação é o seguinte. Primeiro alerta. Constipação intestinal só é para pessoas que passam mais do que 3 dias sem defecar. O intestino só começa a se dilatar, megacólon, e se angular, a sigmoidocélis e enterocélis, depois de... Terceiro dia. Então, às vezes, tem pessoas que viajam longe. Doutor, eu defeco de 2 em 2 dias. Eu digo, pode ir embora. Pega o teu dinheiro e vai embora. Tranquilo. Quando passa o 3º dia sem defecar, aí você tem que procurar um coloprocto. Essa é uma grande lição. Eu acho que eu nunca passei 1 dia sem defecar. Mas é tranquilo também. Tranquilo. Só que é assim o seguinte. O que é normal de defecação? 1 vez a cada 3 dias ou até 3 vezes no dia. Mas que isso também é patológico. Defeco 4, 5 vezes ao dia, vai no coloproctologista. Eu vou muito ao banheiro. Tá? Vai no coloprocto. Tá? Vai ver se não tem alguma intolerância alimentar, se não tem um intestino irritável, que é a doença da moda agora de todas as juventudes, pessoas com menos de 50 anos, que está aparecendo também pessoas com até 60 anos agora, que tem relação com a parte do sistema nervoso, ansiedade, responsabilidades, a vida agitada que nós vivemos. Tá? Ou às vezes alguma retocolite, alguma doença de Crohn. Tá? Então, conceito. Se defecar de 3 em 3 dias e sentir-se pleno, ok.